Bom, meu objetivo nesse vídeo aqui é demonstrar a famosa relação de Euler. Essa relação, que está escrita aqui, ela relaciona e elevado a iθ com cosseno de θ mais i seno de θ. Ou seja, essa relação está dizendo que e elevado a iθ é um número complexo cuja parte real é o cosseno e a parte imaginária é o seno de θ. Bom, para a gente demonstrar isso, a gente vai precisar usar série de Taylor, né? Por que a gente vai usar a série de Taylor? Porque se a gente pegar uma função qualquer, uma função f de x, o que a série de Taylor faz é transformar essa função, escrever essa função como sendo um polinômio. Ou seja, você pega uma função que pode ser complicada de trabalhar e transformar ela num polinômio, que é uma coisa que a gente consegue manipular com mais facilidade. Então, se eu tenho uma função f de x que possui todas as derivadas, né? Ou seja, ela é de classe C infinito. Você consegue derivar ela infinitamente e essa derivada sempre existe no ponto x igual a zero. Se isso acontecer, você consegue escrever f de x como sendo uma série de Taylor. Bom, o que acontece na prática é que a gente pega um número n aqui, né? Um n muito grande, um n, por exemplo, igual a 100, e aí a gente consegue fazer o f de x, a função f de x, sendo aproximadamente um polinômio aqui, que a gente vai escrever usando essa série, né? Então, teoricamente, para a igualdade valer, você tem que escrever até o infinito. Você tem que pegar um polinômio de grau infinito. Mas, dependendo do seu problema, você não vai fazer isso, né? Você vai pegar um valor grande, o suficiente, para você ter uma boa aproximação dessa sua função com esse polinômio escrito na série de Taylor. Então, se a gente pegar a função e elevado a x, por quê? Porque aqui a gente tem e elevado a iθ, né? Então é como se o x fosse iθ. Se a gente pegar no ponto x0 igual a zero, ou seja, eu vou fazer uma série de Taylor para essa função com x0 sendo igual a zero, a gente vai encontrar isso. A gente vai encontrar que e elevado a x é a somatória de n igual a zero até infinito de xn sobre n fatorial. O objetivo aqui não é mostrar, né, isso aqui. Eu posso fazer isso em outro vídeo. Então, eu vou estar assumindo que isso é verdade e a gente vai usar isso para demonstrar o resultado da relação de Euler. Então, eu consegui escrever e elevado a x como sendo um polinômio. Você pode ver que depois de eu fazer a série, eu vou ter um polinômio na variável x. Então, se a gente trocar o x por iθ, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou escrever a mesma série, né? E no lugar de x eu vou colocar iθ. O que vai acontecer? Se eu pegar o n igual a zero, eu vou ter i vezes θ elevado a zero sobre n fatorial. Vai dar 1. Se eu pegar n igual a 1, eu vou ter iθ elevado a 1 sobre 1 fatorial. E assim vai continuando, né? Eu vou para 2, para 3... e assim sucessivamente até o infinito. Só que acontece o seguinte, o i, quando você pega o i e eleva a um valor n, né, um valor inteiro n, o i vai ficar variando entre menos 1, i e menos i. Então aqui ele está elevado a 1, vai ficar ele mesmo. Na verdade começa do zero, né? No zero ele vai dar 0, ele vai dar 1. Aqui ele vai ficar i. Aqui, como é i ao quadrado, né? Como a definição do i é raiz quadrada de menos 1, então quando você leva ao quadrado vai dar menos 1, que é esse menos que apareceu aqui, que veio daqui. Quando você levar ao cubo, o i ao cubo é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i. Só que i ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos i, certo? E assim você vai repetindo até indefinidamente. Certo? Então a gente pode ver que existe uma periodicidade nesse i elevado a n.
O único problema é que ele tem 3 valores possíveis, né? Você pode ter 1, menos 1, na verdade são 4, né? Você pode ter 1, menos 1 e menos i. Eu falei 3, mas na verdade são 4. Então, isso é um problema que a gente vai ter que resolver, porque é um leque muito grande, né? A gente precisa que for... No mínimo, a gente tem que reduzir essas opções para 2 de alguma forma. Então, vamos fazer o seguinte. Se eu separar... Como é um somatório de 0 até infinito, eu posso quebrar esse somatório trocando os índices sem problema. Então, reescrevendo essa somatória aqui, eu tenho o seguinte. Eu vou separar a somatória para os valores pares e para os valores ímpares. Então, para separar os valores pares, eu vou pegar um novo índice k, que também vai de 0 até infinito, só que aqui na série, nos termos da série, eu vou começar com 2k ao invés de k, né, como era aqui no n. Então, essa série aqui vai somar só nos termos pares, e essa série aqui no índice L vai somar só os valores ímpares, certo? Então, vamos ver se essa série ela reproduz o que a gente tinha anteriormente. Então, essa série aqui reproduz isso. Então, a gente precisa que essas duas aqui somadas, ou melhor, essas duas somadas reproduzam isso também. Se isso não acontecer, é porque a gente está fazendo errado. Então, vamos ver. Para k e l igual a 0, o que acontece? Para k igual a 0, vai ficar iθ elevado a 0 sobre 0 fatorial. Isso vai dar 1. Mas, agora eu vou para essa somatória aqui. Com l igual a 0, eu vou ter... Aqui vai ficar 0 mais 1. Então, vai ficar iθ elevado a 1 sobre... Aqui vai dar 0 mais 1 fatorial. Então, vai dar iθ. Então, os primeiros elementos aqui eu já consegui. Agora, vamos ver o resto. Então, agora eu passo para 1. Para k igual a 1, vai ficar iθ ao quadrado. Né? Então, vai ficar iθ ao quadrado sobre 2 fatorial, né? Mas, agora eu vou para outra somatória. Com L igual a 1, eu vou ter 2 mais 1, 3. Então, vai ficar iθ elevado ao cubo sobre... Aqui também vai ficar 3 fatorial. Então, você pode ver que, se a gente continuar, né? A gente pode continuar até o valor que a gente quiser. Mas isso vai reproduzir os valores que a gente já sabe. Porque a única coisa que eu fiz foi separar os ímpares dos pares. E, bom, por que que eu fiz isso, né? Pelo seguinte motivo. Se eu pegar o i elevado a n com n par, eu vou perceber uma coisa. Que esse i, ele sempre vai ficar repetindo 1 e menos 1. 1 e menos 1. Olha só. Se eu pegar primeiro n igual a par, primeiro n par, que é 0, então vai ficar i elevado a 0, ou melhor, i elevado a 0, isso é 1. Aí eu vou para o segundo número ímpar, para o segundo número par, i elevado ao quadrado, dá menos 1. Depois, i elevado a quarta, isso vai dar o quê? Vai dar i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, i ao quadrado é menos 1, então isso aqui vai dar 1. Então isso vai se repetindo. Ou seja, se eu garantir que o n é par, se eu conseguir garantir que esse valor n é par, o i elevado a n vai ficar variando de 1 e menos 1. Então o que eu posso fazer? Eu posso transformar o i elevado a n com n par em menos 1 elevado a k, com k sendo um número inteiro, sem ser necessariamente par ou ímpar. Como que eu mostro isso? Vamos olhar o seguinte. O n e o k, eles estão indexados da seguinte forma. Eu pego o primeiro número ímpar, o primeiro número par, e associo com o primeiro número que vai ser 0. Né? Com o primeiro número inteiro a partir do 0. Então, vamos ver se isso vai dar certo. Ó. Se eu pegar para o 0, vou pegar, então, i
elevado a zero, que é o primeiro número par. Isso tem que ser igual a menos 1 elevado a k, que vai começar do zero também. Então, isso vai dar 1 igual a 1. Então, tá certo. Então, deu certo. Agora, eu vou fazer para o segundo número par. O segundo número par vai ser 2, e ele está indexado com o número 1, que é o segundo aqui para o k, né? Então, vai ficar menos 1 elevado a 1. Isso aqui vai dar menos 1, nos dois lados da igualdade. Então, deu certo. Por terceiro número par, que é 4, eu vou ter i elevado a 2, certo? O i elevado a 4, a gente sabe que vai dar menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E aqui do outro lado, i ao quadrado, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, isso aqui dá 1, então tá aprovado. Ou seja, a gente consegue transformar, vamos dizer assim, né? Transformar o i elevado a n com n par em menos 1 elevado a k, com o k indo de 0 até n, né? Até um valor inteiro. Então, isso é importante, né? Porque eu estou pegando uma coisa que eu não conheço muito bem, né? Que é a unidade imaginária elevada a n. Na verdade, eu estou desparticularizando, vamos dizer assim, né? Eu estou pegando... Porque aqui eu só posso pegar os n pares. Mas aqui na variável k, com menos 1 elevado a k, eu pego todos os valores inteiros a partir de 0. Então, isso facilita a minha vida aqui no somatório. E isso acontece a mesma coisa com i elevado a n quando n é ímpar. O que vai acontecer quando n é ímpar? A gente vai observar que o i elevado a n vai ser 1 ou menos i quando n for ímpar. Porque olha só, o i elevado a 1 vai ser i. O i elevado a 3 vai ser i ao quadrado vezes i. Isso aqui vai dar menos i. O i elevado a 5 é i ao cubo vezes i ao quadrado. O i ao cubo é menos i. O i ao quadrado é menos 1. Então, menos com menos vai dar mais, vai dar i. Então, você pode ver que vai ficar repetindo entre i menos i, i menos i, i menos i. Então, eu vou fazer a mesma tática aqui. Eu vou transformar o i elevado a n com n ímpar para uma coisa com menos 1. Só que aqui, infelizmente, né, eu vou ter que manter esse i aqui. Né? Eu consigo transformar numa coisa com menos 1 elevado a l, só que eu vou ter que manter o i ali, porque senão o i não vai aparecer. Então, vamos testar se vai dar certo. Para o primeiro número ímpar, i elevado a 1, eu tenho que pegar i vezes menos 1 elevado ao primeiro número de l, que é 0. Então, isso aqui vai dar i, tá certo. Agora, para o segundo número ímpar, eu vou ter i elevado ao cubo. E isso tem que ser correspondente a i vezes menos 1 elevado ao quadrado. Como a gente sabe, né, isso aqui vai dar i ao quadrado, dá menos 1 vezes i. Ah, não, aqui é 1, né? Confundi. Aqui vai ter que ser 1. Então, vai dar menos 1, menos i. Então, essa é uma correspondência que vai funcionar também. Certo? Então, eu transformei o i elevado a n com n ímpar em i vezes menos 1 elevado a l com l começando do 0 até um valor n inteiro. Assim como eu fiz aqui para o k. Ou seja, eu tirei essa questão de ser ímpar ou ser par para esse expoente do i. Né? Então, isso vai facilitar a nossa vida para a gente encontrar o que corresponde a esses dois somatórios aqui. Então, nessa com k aqui, nesse somatório com k, o i elevado a 2k, eu vou transformar em menos 1 elevado a k. E aqui, o i elevado a 2l mais 1, eu vou transformar em i
vezes menos 1 elevado a L. Então vai ficar esse formato aqui. Então observe que o que mudou foi só o I, né? Isso aqui corresponde ao I elevado a 2K. E esse I multiplicado por isso aqui corresponde a I elevado a 2L mais 1, certo? Então foi essa a troca que eu fiz. Aqui eu já tirei o I para fora, porque o I, como ele não está elevado ao expoente L, ele não vai somar no somatório, né? Então ele pode sair para fora. E aqui aparece, né, esses dois somatórios aqui, que na verdade são as séries de Taylor para o cosseno e para o seno, né, na variável θ. Então, de novo, isso aqui eu não demonstrei, né, mas eu posso fazer em outro vídeo. Mas o fato é, a gente conseguiu mostrar, né, por meio de algumas substituições, uma separação de somatório com ímpar e par, que E elevado a Iθ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ. Então foi isso que a gente acabou de mostrar, né? Lembrando que esse izinho que multiplica o seno é esse I aqui, que a gente tem que tirar para fora dessa propriedade aqui.